Bom, eu sou jornalista já há bastante tempo e, claro que estou acostumado a ler o que está nas linhas e também o que está nas entrelinhas, mas o que está por trás das linhas. Estou acostumado com isso. Eu ando muito prevenido, mas olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu passo o dia todo trabalhando aqui. Acordo às 6h30 e já começo a trabalhar no meu blog polibiobraga.com.br. Passo o dia todo trabalhando, 7 dias por semana, o tempo todo, acompanhando tudo. E até para mim tem sido difícil, muitas vezes, separar o joio do trigo. Muito difícil. Tenho que usar o máximo de conhecimento possível, né? Porque o que sai principalmente na mídia tradicional, nos jornais, nas revistas, nos sites, nos blogs, dessas grandes corporações de mídia aí como Globo, Folha de São Paulo, Estadão, RBS aqui no Rio Grande do Sul, olha, pouca gente se salva. Esse pessoal todo aí, vocês sabem, está tudo contra o governo Bolsonaro praticamente desde o primeiro dia por várias razões. É preciso sempre prestar atenção por que esse jabuti está em cima dessa árvore. Alguém botou ali. Por que a mídia tradicional, principalmente a mais rica, tem se colocado tão selvagemente contra o governo Bolsonaro? Por pelo menos 3 razões principais. A primeira é porque perdeu as grandes e bilionárias verbas publicitárias. Esse governo cortou praticamente, ceifou mesmo, a injeção de verbas publicitárias do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, do próprio governo, da Secom. Essa gente aí perdeu, o Globo perdeu, a Folha de São Paulo, Estadão, a RBS aqui no Rio Grande do Sul, Brasil afora, né? Esses grandes aí, olha, perderam dinheiro pra valer, não é pouca coisa não, muito dinheiro. E sabe que vão continuar perdendo se o Bolsonaro for reeleito, né? Alguns deles não vão conseguir nem sobreviver, muitos já não conseguiram. Então, primeiro isso. Segundo, eles perderam acesso às burras dos bancos públicos. No caso aí, não as verbas publicitárias, mas empréstimos mesmo. Alguns deles, assim, olha, eu diria para vocês, a fundo perdido, porque muitas dessas empresas, isso eu vi porque não me contaram. Muitas dessas empresas jornalísticas tomavam dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa, enfim, tomavam dinheiro emprestado, não pagavam, transformavam aquele débito em publicidade. Isso aí, ou então conseguiu recurso de longo prazo, com bastante carência, juros baixos. A perder de vista, secou essa fonte, não só para eles. Secou também para esses empresários patrimonialistas que estavam acostumados a ficar pendurados ali nas tetas do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES. Deu para eles. Segundo isso aí. Vocês acham pouco isso? Olha, é muita coisa, né? E o terceiro é que eles não são mais uma fonte de poder, né? Essa gente tem histórias homéricas aí do Samuel Weiner, da Última Hora, do Marinho, do Sirotsky, aqui do Rio Grande do Sul, da época do também dono da Calda Júnior, aqui na época, que era o vice-rei do Rio Grande do Sul, né? A Calda Júnior. Essa gente mandava e desmandava no governo, né? É conhecida a história do entreveiro entre o Collor de Mello e o Roberto Maria ali, que o Roberto Maria queria fazer o ministro da Fazenda e o Collor não concordou. E ó, foi derrubado, né? Essa influência, eu mesmo estive no governo aqui do Rio Grande do Sul e sei bem, e também estive em direções de empresas jornalísticas aqui do Rio Grande do Sul e sei bem como é que se davam essas relações permissivas entre os barões da mídia e os governos. Acabou. É o terceiro ponto. Olha, então, senhores, e aí começa essa coisa selvagem contra o governo Bolsonaro, né? Alguém podia dizer, muita gente até me disse, mas por que o Bolsonaro não dá um pouco de verba publicitária para calar essa gente?
né? Ele não dá. Não faz isso. Por que não concede algum programa de financiamento mais fácil? Não faz. Por que ele não recebe esses barões da mídia lá no palácio, faz um almoço com eles, uma coletiva? Não faz. E por que não faz? Até porque nós, que fomos para as praças públicas desde 2015, fomos lá pedir para não ir. É simples assim. Assumir um compromisso com todo esse povo que foi para as ruas e que o elegeu, está cumprindo o compromisso que ele assumiu. Então, claro, isso tem um preço muito alto aí. Eu estou fazendo essa história toda aqui para dizer para vocês que vocês devem prestar bem atenção no que estão lendo diariamente. Porque o pior de tudo não são as fake news, que eu acho, não são as fake news, são as meias-verdades, as verdades sonegadas. Né? Eu me refiro mais especificamente ao caso agora dessas campanhas que patriotas como você, como eu, estamos fazendo, presidente Bolsonaro, por eleições limpas. Alguém poderia dizer assim, puxa, mas olha, o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, a grande mídia, muita gente, intelectuais, estão dizendo, olha, as eleições são limpas no Brasil. Nunca foram totalmente limpas. E mesmo que sejam, qual é o problema de questioná-las? Mas não, vem esse presidente do Senado agora aí colocar a questão dessa discussão como se fosse quem questionar está cometendo um crime de lesa pátria. Vejam só, o advogado Rodrigo Pacheco, com causas milionárias, representando os interesses da Vale lá no Supremo Tribunal Federal, assume a defesa agora intransigente do atual sistema eleitoral, para que não haja mudanças, né? E diariamente saem informações completamente distorcidas, né? Eu quero me referir agora, especificamente, a esse caso dessa queda de braço entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje mesmo, nesse final de semana, veio uma informação de que o ministro da Defesa tinha pedido ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, que retirasse da Comissão de Transparência das Eleições o representante das Forças Armadas, o general Paulo Sérgio Nogueira, o general Heber Garcia Portela. Até há pouco, agora são quase 5 horas da tarde, o que prevaleceu foi essa informação. Olha, o ministro da Defesa mandou tirar o general Heber Garcia Portela. Eu fiquei perguntando, mas mandou tirar por quê? O que aconteceu? A mídia, durante todo o dia, desde ontem, vinha com a conversa de que o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, queria ser ele mesmo representante nessa comissão de transparência das Forças Armadas. E que por isso mandou tirar o general Heber Garcia Portela. O Tribunal Superior Eleitoral, ele deixou vazar informações para os seus amigos ali, o Edson Fachin, de que, olha, o general não podia se autonomear para essa comissão de transparência do TSE, porque foi uma portaria do ministro Barroso, então presidente do TSE, que nomeou essa comissão, portanto o general Portela fica ali. E ficaria ali, cara pálida, contra a vontade do ministro da Defesa? É óbvio que não. Só para eles mesmo achar que isso poderia acontecer. Mas de qualquer maneira era mentira isso. Essa informação era mentirosa, né? O que aconteceu de verdade, segundo nota do próprio ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, é que ele mandou um comunicado para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a ele, exigindo, que ele passasse a mandar aos cuidados do próprio ministro da Defesa tudo aquilo que diz respeito às Forças Armadas. E não ao próprio general Portela que está ali. Aí, evidente, o general Portela é subordinado ao ministro da Defesa. E o presidente Edson Fachin estava mandando coisas para o próprio general Portela, em vez de mandar para o superior dele, que era o ministro da Defesa. É uma questão de hierarquia. Ainda mais no meio militar, que a hierarquia praticamente é a base total da disciplina e da ordem
nas próprias Forças Armadas, mas isso em qualquer lugar. Então já estava havendo essa distorção aí. Bom, olha, eu quero lembrar a vocês o seguinte, que foi o Tribunal Superior Eleitoral, quando o presidente do tribunal era o Barroso, há poucos meses, que criou uma tal de comissão de transparência para dar uma resposta às inquietações das ruas em relação às eleições limpas. E ele, então, mais do que depressa, criou uma comissão de transparência. Olha, para dar transparência, vamos mostrar que não tem nada errado em relação ao sistema eleitoral, eletrônico de apuração, de votação e de apuração das eleições. E convidou várias instituições, OAB, convidou inclusive as Forças Armadas. Foi um tiro no pé do Barroso. Ele pode até não reconhecer que foi um tiro no pé, mas foi um tiro no pé. Porque ao convidar essas instituições e entidades, uma delas poderia, evidentemente, colocar a questão nos seguintes termos, como colocou as Forças Armadas. Vocês podem me informar de que modo vocês estão agindo em relação ao sistema eleitoral eletrônico de votação e apuração? Pois as Forças Armadas encaminharam um documento, então, para o Barroso pedindo essas explicações, e o Barroso se fez desentendido e não respondia. Depois de muita pressão é que ele respondeu. E vazou, inclusive, as questões colocadas pelas Forças Armadas. Mas o Barroso já saiu, deixou a bomba para o Edson Fachin, agora que é o presidente atual. O seguinte vai ser o Alexandre de Moraes, que, a meu juízo, nem poderia presidir as próximas eleições, porque ele está sob júdice. Está virtualmente sob júdice, né? Porque ele está todo dia brigando com o principal candidato a presidente da República, que é o presidente Bolsonaro. Mas, enfim, assumiu o Edson Fachin e, claro, as Forças Armadas receberam as respostas do Tribunal Superior Eleitoral, as perguntas que tinha feito a respeito de como é que era feita a votação e a eleição, e encaminhou um outro documento agora, muito mais extenso, fazendo propostas de mudanças no atual sistema eleitoral eletrônico de votação e apuração. Ninguém sabe que perguntas foram essas. Curiosamente, hoje, o Edson Fachin, agora nesse momento que eu estou falando com vocês, 5 horas da tarde, segunda-feira, dia 9, o Edson Fachin vazou um documento que eu estou publicando no meu blog, polimebraga.com.br, com as respostas aos questionamentos das Forças Armadas. Quer dizer, não divulgou, primeiro colocou sob sigilo as propostas feitas. Agora ele abriu as suas respostas, né? E já deixou claro lá o seguinte: não dá para mudar mais nada. Então, para que existe essa comissão de transparência? Para que formaram isso? Foi por isso que eu digo que foi um tiro no pé, né? Porque, ora, no momento em que criou uma comissão de transparência, qualquer pessoa sabe o que quer dizer a palavra transparência. Quando um dos membros dessa comissão de transparência, no caso das Forças Armadas, quer que haja transparência, o Tribunal Superior Eleitoral diz o seguinte: olha, não dá para ser mais transparente do que já está. É de ficar, claro, com a pulga atrás da orelha de novo, e tem razão, mais uma vez, o presidente Bolsonaro e todos aqueles que questionam o atual sistema e clamam por eleições limpas, né? Se alguém acha que o Tribunal Superior Eleitoral, ele, durante toda a sua existência, nunca promoveu chicanas, olha, está muito enganado, hein? Eu recomendo a leitura desse livro. Já fez na primeira eleição direta depois do regime militar, o Tribunal Superior Eleitoral impediu a candidatura de quem? Do Silvio Santos a presidente. Esse livro aqui conta, Sonho Sequestrado, Marcondes Gadelha, que era o candidato a vice-presidente na chapa do Silvio Santos em 1989, que estava em primeiro lugar na pesquisa. Olha, esse livro conta de que maneira o Collor de Mello, a Rede Globo, essa gente toda que está contra o Bolsonaro agora, agiram naquela época, em 1989, dentro do Tribunal Superior Eleitoral para promover uma chicana e impedir que o Silvio Santos participasse da eleição e fosse eleito. Esse Marcondes Gadelha, que é o autor desse livro aqui, que foi candidato a vice na chapa do Silvio Santos, foi impugnado também à última hora, ele é vivo, hein?
E ele é o presidente do PSC, Partido Social Cristão, do atual PSC. E esse livro aqui você pode conseguir, aí vai no Google ali que tem à venda. Eu comprei e li. É uma leitura saborosa. Vale a pena aqui. Ó. Tem os nomes dos malandros ali que interferiram no processo. Tem tudo ali. Aureliano Chaves, que participou do golpe. Né? Tem tudo aí. Ó. Aqui, ó. Silvio vira candidato a 15 dias. O cara foi candidato a 15 dias antes da eleição e no outro dia que se anunciou candidato já estava em primeiro lugar nas pesquisas. Eles ficaram loucos, né? Ia ser um Deus nos acuda ali. Ia ser um candidato de novo outsider, né? Tipo esse do Bolsonaro, né? Não dá nem para saber o que iria acontecer naquela época ali. Então tá aqui, ó. Tá tudo aí. A realidade foi... Tem mais casos, né? Mas esse aqui está registrado em letra de forma aqui. E quanto ao... Porque o TSE é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. E quanto ao Supremo Tribunal Federal, então... Olha, é só ver o que aconteceu com os condenados no Mensalão e na Lava Jato aí, né? Que o Supremo Tribunal Federal tá todo dia bombardeando aí, soltando gente como esse ladrão de dinheiro público Lula da Silva, que agora até é candidato, olha aqui, ó. E olha o que tem, só eu que tem de literatura a respeito dos crimes cometidos pelo Lula e pela organização criminosa que ele criou, o PT e seus aliados, né? É uma literatura imensa. Isso aqui tudo agora, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que isso aqui é tudo mentira, olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse Vladimir Neto aqui é filho da Miriam Leitão, hein? Lava Jato aqui. Conta toda a roubalheira aqui. Vocês tinham que ler isso aqui. Ó. No Brasil. Esse aqui é da América Latina. Corrupção e escândalo da Lava Jato na América Latina. Porque vocês sabem que o Lula e a organização criminosa que ele criou, o PT, não ficou roubando dinheiro público só no Brasil, não. Foi aqui praticamente em toda a América Latina. Esse livro aqui conta então a corrupção e o escândalo da Lava Jato na América Latina. Pode ser a corrupção e o escândalo de Lula e do PT na América Latina. Esse que é o nome verdadeiro mesmo. Então isso tudo são dossiês enormes aqui, ó. Euforia e fracasso do Brasil grande na área de política externa, do Lula e da Dilma, a máfia da estrela do Onyx Lorenzoni, ascensão e queda da Dilma Rousseff, Jorge Bastos Moreno, perigosas pedaladas, as famosas pedaladas fiscais que resultaram na queda da Dilma Rousseff, anatomia de um desastre aqui, os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão da sua história. Então esquecendo até que os governos do PT mergulharam o Brasil na pior recessão da sua história desde 1500, que entregaram o Brasil com uma inflação de 2 dígitos em ascensão vertiginosa. Né? Aqui, ó, principal ponto do escândalo todo da roubalheira do Lula e do PT aqui na Petrobras, ó, Roberta Paduan. Esse livro aqui é sensacional, a Petrobras, uma história da Roberta Paduan. Eu li tudo, anotei tudo, vale a pena ler. Isso tudo aqui agora o Superior Tribunal de Eleitor está dizendo que não. Tem mais esse depoimento do Roberto Jefferson, nervos de aço aqui, contando como ele avisou o Lula sobre a roubalheira do pessoal do PT e dos aliados do governo, que estavam também no MDB, não foi só o PT sozinho, não, hein? Olha ali, os aliados também se cevaram bem ali. E esse aqui é o valete do líder da organização criminosa, né? Então, senhores, eu quis mostrar esse livro do Marcondes Gadelha sobre a impugnação do nome do Silvio Santos em 1989 por parte do TSE, e toda essa literatura aqui do Supremo Tribunal Federal, para mostrar para vocês que, olha, não se engane não, hein? Eles são capazes de tudo.